Imagine um vale imenso, coberto por ossos secos e empoeirados. Silêncio absoluto, nem um leve sopro de vento. De repente, um som quebra o silêncio. Os ossos começam a se mover, se juntar. Músculos aparecem, a pele surge. Em segundos, um exército inteiro se levanta, vivo e respirando. Parece uma cena de filme de terror ou ficção científica. Mas não é. Essa é uma visão bíblica incrível que aconteceu milhares de anos atrás, e o mais impressionante, ela tem tudo a ver com a sua vida hoje. Ezequiel, o profeta dessa visão, estava em uma situação desesperadora. Exilado, longe de casa, em uma terra estranha. Seu povo, os israelitas, tinha sido conquistado e levado como prisioneiro para a Babilônia. Tudo o que eles amavam e conheciam havia ficado para trás. Imagine o desespero. Famílias separadas, o templo destruído, a terra prometida ocupada por estrangeiros. Muitos já tinham perdido a esperança, pensavam: acabou, Deus nos abandonou, não há mais saída para nós. Essa visão é sobre renascimento. É sobre vida onde parecia só haver morte, sobre esperança em meio à escuridão. Foi nesse cenário de desolação total que Deus decidiu agir. Ele tinha uma mensagem poderosa para transmitir, e escolheu Ezequiel como porta-voz. Mas essa mensagem não viria apenas em palavras. Não. Deus planejava usar uma imagem tão forte, tão impactante, que ninguém jamais esqueceria. E é aí que começa a nossa história. Ezequiel, talvez em um dia comum, sem esperar nada de extraordinário, de repente sente a mão do Senhor sobre ele. Vocês já sentiram algo assim? Aquela sensação de que Deus está prestes a fazer algo grandioso, algo que vai transformar tudo. O profeta é arrebatado pelo Espírito. Num instante, ele se vê em um lugar que parece saído de um pesadelo. Um vale vasto se estende à sua frente, mas não é um vale com vegetação ou vida. Não, é um vale de morte. Ossos por todos os lados, milhares, talvez milhões, secos e branqueados pelo sol, espalhados pelo chão, como se ali tivesse ocorrido uma batalha muito esquecida. O silêncio é ensurdecedor. Nem um pássaro cantando, nem o menor som de insetos. Nada, além do vento soprando entre aqueles restos mortais. Ezequiel deve ter sentido um arrepio na espinha. O que tudo aquilo significava? Por que Deus o havia trazido a um lugar tão sombrio? Ele ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já registrados nas Escrituras. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto, era um símbolo poderoso do estado espiritual do povo de Israel. Sem vida, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que, mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida. E sabe o mais incrível? Isso ainda pode acontecer hoje. Foi exatamente nesse cenário de desolação total que Deus escolheu agir. Ele tinha uma mensagem poderosa para entregar ao seu povo, e Ezequiel seria o porta-voz. Mas essa não seria uma mensagem comum. Nada disso. Deus tinha preparado uma visão tão forte, tão marcante, que ninguém jamais esqueceria. E é aqui que começa a nossa história. Imagine Ezequiel, talvez em um dia qualquer, sem esperar nada fora do comum, de repente sente a presença do Senhor sobre ele. Já sentiu algo assim? Aquela sensação de que algo incrível está prestes a acontecer, algo que vai transformar tudo. O profeta é transportado pelo Espírito, e num instante, se vê em um lugar que parece saído de um pesadelo. Um vale imenso se estende diante dele, mas não há sinais de vida ou vegetação. Só morte. Ossos, ossos por toda parte, milhares, talvez milhões, secos e branqueados pelo sol, espalhados pelo chão como se ali tivesse ocorrido uma batalha esquecida. O silêncio é profundo e pesado. Não há canto de pássaros, nem o menor sinal de vida. Apenas o vento sussurra entre os ossos. Imagino o arrepio na espinha de Ezequiel.
Mas o que tudo aquilo significava? Por que Deus o havia trazido a um lugar tão sombrio? Ezequiel não sabia, mas estava prestes a presenciar um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto. Ele era um símbolo poderoso do estado espiritual do povo de Israel. Sem vida, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que, mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida. E o mais incrível, esse mesmo poder ainda pode transformar realidades hoje. A pergunta de Deus a Ezequiel é um lembrete poderoso de que nada está fora do alcance de seu poder restaurador. É um convite para expandirmos nossa fé e acreditarmos no impossível. No fim das contas, a resposta para essa pergunta não depende de circunstâncias ou probabilidades. Depende apenas do poder e da vontade de Deus. Como você responderia se Deus lhe fizesse essa pergunta hoje? Será que teria a sabedoria e a humildade de Ezequiel para dizer, só o Senhor sabe, ou rapidamente descartaria a possibilidade de um milagre? Lembre-se, com Deus, o impossível é apenas o ponto de partida. Ele está pronto para demonstrar seu poder nas áreas da sua vida que parecem sem esperança. Ele só pede que você esteja aberto ao milagre. E agora vem a parte surpreendente da história. Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que, aos olhos de qualquer um, pareceria insana. Profetize a esses ossos. Fale com eles. Imagine a cena. Ezequiel, sozinho, no meio de um vale desolado, rodeado por ossos secos e empoeirados, ouvindo a ordem de falar com eles. Qualquer pessoa que passasse por ali o chamaria de louco. Mas Ezequiel não hesita, não questiona, não argumenta. Ele simplesmente obedece e começa a proclamar as palavras de Deus. Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Imagine a cena. A voz de Ezequiel ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que, humanamente falando, não poderia ouvir, muito menos responder. Um momento surreal até mesmo para um profeta acostumado a visões e mensagens divinas. E é aí que encontramos uma lição poderosa para nós. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que parecem sem sentido. Falar de esperança quando tudo parece perdido. Acreditar em cura quando a medicina já não vê saída. Confiar em restauração quando todos já desistiram. Mas é justamente nesses momentos, quando obedecemos mesmo sem entender, que o milagre se manifesta, porque a palavra de Deus, proclamada em fé e obediência, tem o poder de trazer vida até o que parece morto há muito tempo. E o mais incrível, os ossos ouvem. De repente, um barulho, um estrondo que deve ter feito Ezequiel saltar de susto. Os ossos começam a se mexer, a se unir. É como assistir a um filme ao contrário. Fêmures encontram fêmures, costelas se encaixam, crânios se unem às colunas vertebrais. Tudo isso revela o poder da palavra de Deus, quando proclamada com obediência. Não importa o quão morta ou impossível uma situação pareça, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem tão desoladas quanto aquele vale de ossos secos. Talvez seja um relacionamento que você acha irreconciliável, ou um sonho que abandonou há tanto tempo que quase não se lembra dele. Pode ser uma situação financeira que parece sem solução ou uma luta interna que você já tentou vencer tantas vezes sem sucesso. E se Deus lhe pedisse para profetizar sobre essas áreas? Para declarar a sua palavra de vida sobre elas, mesmo quando parece absurdo, mesmo quando não há nenhum sinal visível de mudança. É fácil se desanimar ao olhar para nossos próprios vales de ossos secos. É tentador ceder ao desespero e à resignação. Mas a história de Ezequiel nos lembra que, com Deus, nada está fora do alcance da restauração. Sim, falar com ossos secos pode parecer loucura, mas quantas vezes vemos Deus pedindo a seus servos para fazerem coisas que pareciam insanas? Para nós hoje, esse ensinamento é ao mesmo tempo um desafio e um conforto. O desafio é reconhecer que nossas lutas e vales de ossos secos, as dificuldades, os momentos de desespero, são oportunidades de conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Quando encaramos situações que parecem impossíveis e nos sentimos sem esperança, podemos escolher ver essas circunstâncias não apenas como problemas, mas como convites para experimentar Deus de uma nova forma. O conforto, por sua vez,
está na certeza de que Deus usa até nossas maiores dificuldades para se revelar a nós. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Cada luta, cada decepção, cada momento de fraqueza pode se transformar em um palco para que ele mostre quem realmente é. E mais, esse conhecimento de Deus não é apenas teórico. Quando Deus diz, sabereis que eu sou o Senhor, ele não está falando de acumular mais informações sobre ele, mas de uma experiência direta. É o tipo de conhecimento que só surge quando vemos Deus agir de maneira que desafia toda explicação humana. Isso nos lembra que a jornada de fé não é apenas sobre o que fazemos para Deus, mas sobre conhecê-lo profundamente. Muitas vezes, focamos tanto em servi-lo e em tentar agradá-lo que perdemos de vista o verdadeiro propósito: ter um relacionamento íntimo com ele. Além disso, o reconhecimento de Deus vai além do nosso benefício pessoal. Quando experimentamos seu poder restaurador em nossas vidas, quando vemos fazer o impossível, nos tornamos testemunhas vivas do seu caráter e poder. Nossa própria história de restauração se torna um testemunho que pode inspirar outros a enxergarem Deus também. Pense em sua própria vida. Quais são os vales de ossos secos que você está enfrentando agora? Talvez seja um relacionamento que parece sem solução, uma situação financeira que parece sem saída, uma luta contra um vício que parece não ter fim ou uma crise de fé que o deixou seco e sem direção. E se, ao invés de ver essas situações apenas como problemas a serem resolvidos, você as encarasse como oportunidades de conhecer Deus mais profundamente? E se, ao invés de orar apenas por soluções, você começasse a buscar uma revelação maior de quem Deus é em meio à sua luta? Lembre-se, o mesmo Deus que trouxe vida a um vale de ossos secos quer se revelar a você hoje. Ele quer que você o conheça não como um conceito distante, mas como uma realidade viva e poderosa em sua vida. Que possamos, como o povo de Israel, chegar ao ponto de dizer com convicção: agora sei que tu és o Senhor. Não porque ouvimos falar dele, mas porque o vimos agir de forma clara e poderosa em nossas vidas. Que esse conhecimento íntimo de Deus nos transforme, enchendo-nos de uma confiança inabalável em seu amor e em seu poder, mesmo quando enfrentamos os vales de ossos secos mais desafiadores.